batuque foi convencionado que não precisa raspar os orixás. Isso nós já debatemos bastante sobre isso. Os dogmas e os fundamentos religiosos não tem como mudar. Porém, existem algumas coisas, como por exemplo, o idioma dentro do batuque. Precisamos atualizar, tá? Precisamos trazer o idioma para a gente, pelo menos, ter a base para poder conversar. O meu esposo pegou um depoimento, na verdade, ele pegou um vídeo de um nativo que fala sobre o Modupé. E ele está falando sobre Oxéum, que é diferente de Oxéu. Então, veja, o que acontece? O Oxéu não é, ele é uma palavra depreciativa, não é um agradecimento como a gente pensava. Eu usei muito Oxéu. Hoje em dia não tenho usado Oxéu e já há um bom tempo, desde que eu comecei a estudar o idioma Yorubá. Há registros que fala que o Maneuzinho, o Chapanã do Manezinho, ele ensinava muitas cantigas. Então, os orixás, eles se comunicavam conosco através do idioma. Porém, entretanto, alguma coisa mudou e foram esquecendo. E os orixás não vão ficar forçando ou falando ou cobrando da gente se a gente não consegue ter um diálogo com eles. Então é importante que a gente aprenda um pouquinho do idioma para a gente poder se comunicar com o orixá através do próprio idioma deles. Apesar de eles estarem no Brasil e eles se comunicarem em português, eles fazem da melhor forma para poderem ter acesso aos iniciados e os filhos. Então é importante que a gente aprenda também o idioma para poder facilitar a comunicação com eles. Então é importante a gente rever algumas coisas, rever alguns conceitos, como por exemplo também o conceito de Egum. A gente vem trabalhando e a gente vem conversando muito sobre isso. Conceito sobre Ori. A gente vem conversando muito sobre isso. Conceito de nações. Também estamos conversando sobre isso. O conceito de nação é muitíssimo importante porque nós precisamos entender o que nós cultuamos para saber quem somos. O batuque também tem uma dificuldade por conta de forma mais de tratar, de conversar. As pessoas usam uma expressão um pouco mais popular, enquanto outros segmentos têm muito mais acadêmicos e acabam usando expressões um pouco mais rebuscadas. Isso não quer dizer que nós somos inferiores ou que nós somos menores ou piores. Nós somos uma religião igual a outros segmentos que merecemos respeito e também devemos respeito. Então, isso, Batuque do Rio Grande do Sul, é o que eu penso, tá? Cadê aqui? Nós estamos carentes de fundamentos religiosos. Quem aprendeu com mais velhos é luxo. Sim, é verdade. Quem teve a oportunidade dos seus mais velhos ensinarem, isso é um luxo. Eu tive a oportunidade, estou na mão de um sacerdote há 24 anos, vai fazer 25 anos agora, e eu agradeço muito, porque eu aprendi muito. O que eu não aprendi com meu antigo pai de santo que faleceu, eu aprendi, mas não da forma que ele explica, que ele senta comigo para conversar, ele explica aquilo que eu pratico e aquilo que a gente vê, muita coisa lá na Nigéria, na simplicidade dele, sem termos acadêmicos, querer usar da academia para vir explicar alguma coisa, ele traz conceitos e informações importantíssimas que podemos e tem me ajudado bastante, inclusive nos meus estudos e também para poder passar alguma coisa para vocês. No começo, quando em 82,
quando eu entrei nos anos 80, eu tinha mania de escrever tudo. Hoje a gente usa o celular. Naquela época nem existia celular. Quando o celular surgiu, era um tijolo desse tamanho, sem brincadeira, era gigantesco. E também difícil. E não tinha câmera, viu? A câmera só veio muito tempo depois. Ou você usava aqueles gravadores com fitinha, ou não tinha nada. E aquilo também era caro. Eu até tenho algumas fitas, acho que relíquias aí guardadas, mas é muito caro. Então não valia a pena. Então, para você ter essas fitas, elas enroscavam. Quando você mais queria, você acabava com todo o seu trabalho. Então tinha que anotar mesmo. Mesmo anotando, poderia pegar mofo, pegar uma enchente, estragar, cair água ou alguma coisa ali, estragar todas aquelas anotações que nós tínhamos. Porém, eu já falei outro dia que os livros, os cadernos são livros não publicados. Isso é importantíssimo, né, para a gente. Então, é um conteúdo que os pais de santos tinham uma caderneta. Nossa, isso era uma coisa. Eu tenho 2, 3 livros daqueles universitários gigantesco. Deixa eu ver o batuque. Ah, que legal. Veja, isso é muito interessante, porque até um tempo a gente pensava que o Kamuka teria vindo ali do Congo, porque era a única referência que possuímos. Ou seja, nós temos uma informação ali do Congo que está referenciando o Kamuka. No entanto, existe um problema. Esse povo que se instalou ali é uma migração recente, em 1970 ou alguma coisa assim. Ou seja, não é algo antigo e não é da época do pai Valdemar também. Eu preciso depois dar uma olhada nas datas certinho, que eu não tenho de cabeça, porque é muita informação, e aí depois eu até posso fazer alguma coisa. Porém, eu achei documentos do século XV que informam uma etnia chamada Kamuka, na Nigéria, em plena atividade nessa época. Inclusive, foi enviada uma carta, que eu publiquei no meu livro, uma carta para o príncipe da Inglaterra, informando a quantidade fazendo um censo ali daquele povo. Eles chamam até de os homens de machos e as mulheres de fêmeas, né? Aonde eles estão fazendo um censo e falando a quantidade de indivíduos que habitavam ali essa etnia chamada Kamuka. Infelizmente, a maioria dos sacerdotes induz os filhos a não estudar. Por que será? Não sei. Eu tenho um monte de material. Muita gente faz estudos com o material já publicado na revista, pesquisas dentro do meu blog, que é a maior referência, e eu tenho muito acesso no blog. Estou fazendo os vídeos para poder ser mais acessível, porque o que acontece? Quando a gente coloca muito material, e eu estou me policiando muito para não colocar termos acadêmicos, principalmente aqui, para que seja uma linguagem um pouco mais popular, para que a gente consiga se expressar melhor e que eu consiga fazer com que entendam, sem grandes termos acadêmicos, para que todo mundo tenha acesso, em qualquer lugar, seja no Brasil, seja no Uruguai, na Argentina. Eu até pedi para que fizessem traduções para o espanhol de alguns textos e até de alguns vídeos, para ajudar o pessoal. Olha, Dudu, isso assim é uma coisa que não posso julgar, porque cada caso é um caso. Eu incentivo muito meus filhos a estudarem, e os livros eu peço para que eles também tenham acesso. Eu falo, olha, tal livro não é bom, esse livro é bom, esse livro serve para isso. Por exemplo, o livro do Paulo Tadeu, ele é ótimo como registro de uma época.
a era do Pai Leão, porque ali relatava do começo ao fim o que nós deveríamos fazer por sermos filhos ou pertencemos à família. Então, o livro do Paulo Tadeu, eu tenho ele aqui, depois eu pego para vocês, o Fundamentos da Nação dos Orixás, era importantíssimo, a gente era obrigado até, a gente chegava, fazia uma obrigação, você comprava o livro. Eu comprei da mão da Mãe Teresa, mas aí quando eu comprei já fazia um tempinho que eu estava na família. E, na verdade, quando eu comprei foi quando eu dei a obrigação na mão do Pai Leão, após o falecimento do meu pai de santo. Aí a gente compra o livro porque era a base de tudo para a gente, desde os nomes e tudo que a gente tinha. Os parabéns, tu os orienta a estudar. Sim, Dudu, porque é preciso, as pessoas precisam saber o que cultuam para saber quem são. É impossível a gente nos definirmos religiosamente, tá? Por algo que a gente não entende ou porque a gente não está praticando. Eu sou quem eu sou pelo que eu pratico. Sim, ele se perde e também pode haver um ruído e modificar, criar ou gerar um equívoco. Conhecimento escrito se perpetua por muitos sacerdotes e não querem os filhos. Sim, mas também tem uma coisa, gente. Há livros que são complicados e eu aconselho a não ver, porque eles criam um monte de problemas conceituais. É uma ótima reflexão mesmo. Sim, concordo. Deixa eu ver. Eu pedi algumas lives. Você tinha prometido em falar a separação do Ori e do Bori. Dodô, vamos fazer o seguinte. Eu já falei em algumas vídeos, eu já falei também já em lives. Eu vou esperar um pouquinho para não ficar cansativo e aí eu deixo em pauta para gente poder discutir isso aí, a separação do Ori e Bori. Pode deixar, eu vejo contigo com todo carinho, tá? Olha, veja, não são todos os livros que são ruins de total para que a gente ignore e também não há livros que estejam totalmente em ordem. Vamos conceituar uma coisa. Ori, não há iniciação para Ori, porque Ori já está dentro da gente, ele não é externo. A gente já nasce e o Ori está dentro, então não tem porquê e nem como ocorrer uma iniciação para Ori. Ok? Aí nós temos o Orixá, onde nós vamos fazer uma iniciação. Aí o Orixá é uma divindade, é um elemento externo que vem. No Batuque não há necessidade e nem a iniciação está atrelada, não está vinculada à ocupação, tá? Então, assim, nós sacerdotes não precisamos nos ocupar. Nós sacerdotes recebemos os nossos axés, somos iniciados e não temos que nos ocupar em nada. Não é uma obrigação, não é uma exigência, diferente de outros segmentos religiosos que já, para serem sacerdotes, necessitam da manifestação do orixá. Manifestação que eu digo assim, o orixá passar pela ocupação ou a pessoa ficar possuída pelo orixá, dançar e tudo mais. No Batuque não tem isso. Então, não há necessidade do Batuque, da iniciação, da pessoa se ocupar. O tabu da ocupação, que é manter em segredo a ocupação. Algumas pessoas dizem, mas como que vai saber? Mas como que vai? A pessoa não está sabendo? Eu imagino que quem está ocupado não está consciente, da mesma forma que quem dorme não está consciente. Então, nós estamos falando de uma coisa que não tem como chegar para a pessoa e perguntar, tu sabe que se ocupa? Como que eu vou fazer isso? Se nós mantemos o segredo e respeitamos. Eu sei que em alguns lugares fora do Brasil, alguns batuqueiros irmãos resolveram não manter em segredo. Porém, na minha família é preservado. Uma sacerdotisa do Candomblé
faleceu com 90 e poucos anos, bem idosa, ela faleceu, né, bem idosa. Ela comentou para o Gilberto de Exu que no candomblé, por determinado momento, também não comentavam. Não sei se vocês observaram, mas as casas matrizes, as casas tradicionais antigas do candomblé não fotografam orixá. Eles mantêm também ali sem fotografar. Então é uma coisa que as pessoas dificilmente vão ver as casas matrizes também expondo orixá ou filmando e tudo mais. Então, esse depoimento da mãe Estela mostra que em determinado momento eles também mantinham, assim, não comentavam. Agora, o Batuque preservou e manteve esse tabu até hoje. Não, Pai Júlio, não sei o motivo das casas abandonarem o segredo e divulgarem que as pessoas se ocupam. Mas no Batuque, tradicionalmente, as pessoas mantêm o segredo. E uma coisa muito interessante, o orixá, ele compartilha desse segredo e apoia. Então, quem sou eu para questionar, ou quem sou eu para dizer o que deve ou não? Se os orixás estão apoiando, então cabe a gente não questionar. Os ancestrais divinizados. E vamos lá. Bom, primeiramente, para falar sobre os nossos ancestrais, nós estamos falando o quê? Dos orixás, nós estamos falando dos nossos mortos que são cultuados no Imbalé, ou dos orixás que são cultuados dentro do quarto de santo. Bom, do quarto de orixá. Veja, vamos separar isso. Orixá não é cultuado no Ibalé. Começa daí, porque um orixá não vai ficar no Ibalé. Por quê? Porque lá é um culto para os mortos. Tanto que os balés têm lá uma foto do morto, tem nasceu em tal época, morreu em tal época, isso, aquilo. O orixá não morre. O orixá não está ali em carne e osso. Então, o que acontece? Se nós vamos cultuar no Ibalé o ancestral, essa divinização, que nem dizem, não ocorre, ele faleceu, então ele vai ser divinizado. Não. Não ocorre assim. A divinização ocorre há séculos. Assim, é uma coisa muito distante. E, veja, o que a gente ouviu do relatos do VG e que ouvimos também alguns acadêmicos falando sobre a divinização de alguns indivíduos, é que determinados indivíduos que foram reis ou rainhas fizeram grandes feitos pela sociedade, manipulavam os elementos da natureza, como, por exemplo, mexer com fogo, fazia chover, conseguia movimentar o vento e dominavam os elementos da natureza. Não eram elementos da natureza, porque o orixá não é elemento da natureza. Tá? São divindades que controlam os elementos da natureza. Bom, então, os orixás, os indivíduos que faleceram, foram divinizados, se tornaram orixás. A divinização é isso, eles se tornaram orixá. Mas por quê? Porque foram grandes homens, foram grandes pessoas que lutaram muito pelo povo, pelo povo deles. Uma pessoa que é feiticeiro, que faz dano, que faz maldade, que vivia tocando feitiço para os outros, desculpa, não vai ser divinizada, porque como que uma pessoa dessa vai se tornar um orixá? A divinização é isso. Então, precisamos rever e precisamos ver o nosso comportamento, precisamos ver a nossa ética, a nossa moral
ver a nossa conduta, inclusive. Papa Marcelo, está falando de qual momento que eles manifestam? Os orixás no salão ou aquela manifestação que está lá durante os rituais de missa? Só me defina a tua pergunta. Não, em salão são os orixás. Por que que eles existem vários orixás ali no mundo? Gente, isso são os orixás que precisam responder, são os orixás que precisam explicar quem é que está ali. Por exemplo, tem uma Oxum, duas Oxum, três Oxum, quatro Oxum no salão dançando e é percebível, assim, é nítido que cada uma tem uma personalidade e se trata de divindades diferentes, que elas possuem uma identidade. Então, não estou falando nem de qualidade. Por exemplo, uma Dimun, uma Doko, a gente pode ter 3 Oxum Dimun ali no salão. As 3 não precisam ser idênticas, elas terão assim, características e da personalidade e até da forma de se portar ou do que elas têm como elemento que faz parte dela. Por exemplo, tem Oxum que adora o perfume, tem Oxum que adora um espelho, tem Oxum, cada orixá vai ter aquele elemento ao qual é o elemento dela para tanto defesa, para poder dar um axé para os filhos, como por exemplo, tem orixá que quando vai dar o axé, dá o axé usa perfume, outros usam folha, outros usam um alá. Então cada orixá tem a sua identidade, cada um tem a sua forma e o seu elemento, que é o que ele vai trabalhar ali durante a manifestação dele, ou esse achar que ele vai trabalhar no dia a dia. Mas eu, sinceramente, eu acho ótimo a questão das pessoas preservar o segredo da ocupação. Por que isso é bom? Porque senão já estaria escancarado em tudo quanto é vídeo, em tudo quanto é plataforma, os orixás no meio do salão, as pessoas não respeitariam, as pessoas fariam horrores. Então, ótimo, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém filma, somente quem estava presente pode relatar, olha, foi lindo, eu vi o tal orixá dançando, fazendo isso, fazendo aquilo, e tal coisa ocorreu, e etc. Então, isso é excelente, fica na memória dos seguidores, na memória dos adeptos. É importante isso. Não há necessidade da gente chegar e fazer, assim, botar tudo na internet. Eu não boto tudo, eu tenho um filho que eu não coloco na internet. Eu preservo ele porque de ficar mostrando, de ficar expondo, de ficar fazendo assim exposição sem necessidade. Por que eu vou botar o meu filho ali na internet para as pessoas ficarem sondando onde ele entra, onde ele vai, o que ele faz? É muito perigoso. Hoje a internet, você não sabe quem está atrás da internet. A mesma coisa com os vídeos aqui do terreiro. Eu não coloco do quarto santo, eu não fico filmando fundamentos, eu não fico filmando nada disso. Eu preservo, porque as pessoas não precisam saber o que eu faço, deixo de fazer. Eu não preciso pagar uma mídia para aparecer numa mídia para dizer que eu sou sacerdote. Não há necessidade. Eu respeito as mídias, eu sei da importância delas, mas eu não preciso estar ali sendo exposto numa mídia para que seja reconhecido. Acabam, às vezes, colocando muitos vídeos, acaba, às vezes, vazando pessoas com o orixá ocupado, acheiro, coisa que não há necessidade de vazar. Não tem porquê. E veja quanto
as marmotas e marmoteiros. Sempre teve. Não é de hoje. O problema é que hoje é muito mais divulgado. Nós estamos tendo acesso e estamos vivenciando uma era totalmente digital e aonde as pessoas gravam tudo, 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 tudo. E às vezes tem coisas que não tem necessidade de estar ali na internet, gente. Às vezes assim, sugiro até, às vezes o pessoal parar um pouco de postar tanta coisa. Eu acho que conteúdo, a gente pode trazer conteúdo relatando vivência, relatando experiências, relatando um monte de coisa. Tem conteúdos excelentes, não precisa expor tudo aquilo que faz. Eu acho que hoje as pessoas criaram a Santa Inquisição Afro. Ah, Dodô, não sei, assim, o Batuque sempre foi muito perseguido, tá? Isso por não estar naqueles padrões que as pessoas acham que deveria ser a matriz de tudo aqui na diáspora afro-brasileira. Mas não é isso. Assim, o Batuque não precisa, o Batuque tem a identidade dele, tem os fundamentos dele, tem a cultura dele, e é isso que é importante. A gente não descaracterizar. E sim, acabam colocando tudo no mesmo saco. Os que são bons e os que não são. Deixa eu ver, a preservação, esse fundamento para a preservação de nossa cultura. Sim, para preservar a nossa cultura. É isso corretamente. Oi, Juan. Sim, eu abri minha casa em 1989. Tinha 7 anos de religião, porque a gente não abria a casa assim, eu me aprontei em 1, 2 anos e já estou com a casa aberta. Não, você levava 7 anos, no mínimo, 7, 8 anos para abrir sua casa. Eu acabei abrindo com 7 anos a minha casa, mas eu me iniciei em 82 e abri minha casa em 89. Na minha época, a gente demorava um pouco mais para abrir. E era uma responsabilidade gigantesca. A casa continua aberta, inclusive ela recebeu um certificado de ponto de cultura do Ministério da Cultura. Eu abri a casa, eu morava em São Paulo, e aí eu acabei mudando para Porto Alegre. Então, a minha casa está aberta desde 1989. Mas eu faço toques fechados, eu não faço a portas abertas. Eu faço com os filhos e alguns convidados. Qual a nação? Tá, Rafael, é o seguinte. 1982. Eu fui feito pelo Luiz Carlos Dalchum, que era de São Paulo, filho do pai Cleão de Oxalá, que é segmento Cambina. Cambina é a nação fundada pelo pai Valdemar, que hoje, atualmente, é chamado de Cabinda, mas antigamente os registros são Cambina ou Cambini, que por motivo talvez do Paulo Tadeu, do material do Paulo Tadeu, acabou se transformando em Cabinda. Isso porque simplesmente ele achou que seria foneticamente mais semelhante ao que ele encontrou ali no mapa. Mas, veja, falando um pouquinho sobre nação, nenhuma nação ela é obrigada nação afro-brasileira, nenhuma delas é obrigada a representar ou ter o nome de uma nação africana. Mesmo porque não existe em nenhum lugar da África um povo chamado Jeje, uma nação chamada Jeje, um território, um estado, uma cidade. Não há. Os Jeje para eles eram os forasteiros, tá no idioma. Então, veja, nós brasileiros somos Jeje todos, porque nós somos forasteiros. Os haitianos são Jeje, são forasteiros. Então é um termo que eles usavam para forasteiros. Então, veja, o segmento Jeje não está representando uma
um estado, um povo, uma cidade. Então, assim, a Cambina não há necessidade de ela mudar o nome para Cabinda para ser reconhecida. Não há necessidade disso. Bom, aí, voltando ao Rafael, meu pai de santo faleceu em 1995, aí eu dei obrigação na mão do pai Cleon, né? Em 1995, em setembro, e fiquei até 2000 na família. De 2000 para cá, eu mudei para o Gui de Chapanã. Estou há 24 anos na mão do Gui de Chapanã. Até Oiocabinda, pelas mesclas e assentamentos, o crão já era pura, mas o leba de origem voodoo. Veja, eu até alguns anos atrás, Rafael, eu registrei, inclusive eu peguei artigos e material que o próprio professor Charles, ele forneceu um bom material sobre o leba. Informações recentes mostraram que dentro de Oió tem um templo dentro do mercado ali, o principal mercado deles. E esse templo, na porta, está escrito Eleba, que é a abreviação disso, uma corruptela, pode ser Leba. O que nos faz repensar em tudo. Veja, cientificamente, nós temos o Leba, tanto que as cantigas do batuque, eu estou usando as referências antigas, não as aculturadas agora, mas as referências antigas, como por exemplo a do aquela do Verade, falam Eleba, Caiô, Caiô, e nós estamos falando de Eleba. O que acontece? O Eleba é um título de Exu. Então, veja, não há elementos que provem que seria um vodum, mesmo porque um vodum só é feito por outro vodum. Então, o tabu da ocupação não existiria. A gente teria que quebrar o tabu da ocupação para poder cultuar os voduns dentro do batuque. Não só ele, mas veja, até só para completar, não só o Leba, mas, Rafael, também Sobô. Tem um templo em Oió chamado Sobô. Depois eu trago o nome completo do templo. Então, aqueles conceitos que a gente tinha sobre só são voduns, isso, aquilo, começam a se desfazer. E a gente vai encontrando dentro de Oió, na Nigéria, muitos elementos, tá, ali na Nigéria, que pertencem ao batuque, que o batuque preservou mais do que a gente imaginava. Elebara também é um título de Exu. Então, a gente acaba tendo muitos fragmentos que foram sendo adulterados, que sobraram, antigas foram sendo adulterados, sobraram fragmentos, aonde nós temos hoje em dia uma corruptela de tudo aquilo que a gente tinha. Então a gente acaba tendo um mesclado de português com Yorubá, com também palavras que foram inventadas, que nem, por exemplo, Goa. Goa não existe. É uma palavra que inventaram e que não significa família. Muita gente usa, mas veja, qual a origem? Não sabemos. Pode ter sido alguém que criou um vocabulário, entendeu? Como também eu estava falando, eu vou colocar no meu canal. Pedimos para um nativo falar sobre a palavra Oxéu, que todo mundo usa. O Oxéu, ele é uma expressão depreciativa que acaba fazendo com que, assim, a gente, por exemplo, não tem coisa melhor para te dar, ou então, que pena, ou que dó, mas assim, de uma forma depreciativa. Olha, é assim. Os relatos que eu tenho até o momento é o seguinte, que o Leba entrou na Cambina através da mãe Odina e do pai Manezinho do Chapanã. Eles que sentaram. O Leba, a Zina e o Lodê. Então, o que acontece? Essas informações, e quem pagou foi o pai Romário. Primeiro, se o pai Romário tivesse, ele estaria sentando. Se ele pagou, é porque ele não tinha.
Então a gente começa a analisar a questão aí. Se o Leba, a Zina fossem originários da Cambina, todos teriam. Nós estamos falando da Palmira, do povo da Madalena, que são tem a matriz, que é Pai Valdemar, e a primeira geração. Não vindo deles e não tendo a divindades através deles, a gente já entra com uma questão, já começa a questionar. Existia? São originários da Cambina? Por que precisou de sacerdotes de outro segmento fazerem? Apesar que tem uma coisa. Há relatos que o Borel deu buri com o Pai Valdemar. Há relatos que Gululu fez o Pai Valdemar e o Antoninho da Oxum. Então, veja, não existia essa cerquinha, não existia fronteira entre os lados do batuque, que hoje tentam dividir muito e deixar, porque eu sou totalmente diferente. Não, uma coisa que vamos observar, todos os lados cultuam os mesmos orixás: Bará, Ogum, Oyá, Xangô, Odé, Otim, Obá, Ossém, Oxum, Iemanjá, Xapanã e Oxalá. Então, assim, todos os segmentos do batuque cultuam os mesmos orixás. Não há inquice. E os voduns podem ter sido aglutinados, alguns, um ou outro, que nem Sapatá ou um outro vodum. Mas, a partir do momento que ele está sendo cultuado no vulto, e quando eu falo vulto, eu estou falando de vulto, boneco. Não estou falando de fetiche, que é que nem a serpente que nós usamos. Então, assim, vulto ou ocultá já são de origem iorubá. Então, o que nós temos? Mesmo assim, a serpente, eu encontrei na Nigéria o povo de Ogum carregando a serpente do culto, a serpente sagrada. Então, veja, todos os segmentos do batuque, eles possuem praticamente o mesmo rituais. Por exemplo, fazem balança, a não ser que algum segmento não esteja fazendo, mas fazem balança, fazem mesa de bede, fazem buri, algumas casas deixaram de fazer, fazem mesa para 4 pés. O batuque ele é estruturado com segmentos que são semelhantes. Se a gente pegar o candomblé, por exemplo, o candomblé de Angola tem seus rituais, não cantigas, idioma, tudo diferente do outro. O candomblé Jeje, ele tem os segmentos dele totalmente diferente do Angola e do Queto. E o Queto é diferente também, na forma de tocar, na forma de dançar, o idioma, as iniciações. Então, a gente precisa observar que os segmentos do batuque são semelhantes. O batuque não tem nada a ver com o candomblé. Eu evito até comparar os dois. Nós não somos, não precisamos e não queremos. Pelo menos eu vejo muita gente dizendo que o batuque não é um segmento do candomblé, com todo respeito aos candomblecistas, que são nossos amigos, e respeito muito a gente. Mas nós temos a nossa identidade, nossa cultura, e não precisamos copiar nem ser. Olha, Lissá, Aguer, Lissá eu desconheço dentro do batuque, eu também desconheço dentro do batuque. Se entrou, é novo, tá? Deixa eu ver, Leba e Zina seriam voduns, ou seja, Jeje. É isso que eu estava falando agora, há pouco. Tem o Odio Leba, que eu acabei fazendo agora, e publiquei agora no nosso canal, falando sobre o Leba, a Zina e os anjos. E eu falo sobre o Odio Leba, que é um local ali aonde é um santuário para Exu Leba. E tem também na porta
do templo lá de Aqueçã que fala o Eleba, ou seja, Exu Eleba. Então, há possibilidade de que o leba do batuque não seja um vodum, mesmo porque, aquilo que eu estava falando, um vodum, para ser feito, precisa ser feito por outro vodum. O vodum não é assento na pedra. O vodum não é também assento no vulto. Então, isso são elementos do povo iorubá. Então, ela não veio de Angola porque, veja, todos os elementos que mostram, o próprio Norton informa que nunca achou nenhum inquice dentro da Cambina. Algumas pessoas chegaram a dizer que existiam inquices cultuados dentro da Cambina, mas, de qualquer forma, não falam, não explicam quem são, então fica difícil a gente imaginar o que seria que estariam falando. Veja, vamos começar com a origem. Se pai Valdemar era de Xangô, Agodô, Xangô, ele é de origem iorubá em qualquer lugar do mundo. Se ele era de Xangô, Agodô, óbvio que não era um inquice. Segundo, o inquice Nizazi, que é a divindade da justiça e do trovão, que poderia ser confundido ou tentarem fazer um sincretismo entre eles, não seria com sucesso, porque ele abomina a morte, ele não fica diante de um defunto e ele tem abominação a qualquer coisa que envolva ego. Já seria um problema, porque o Kamuka, ele não é um Egum, Xangô não é um Egum, mas eles não têm medo de Egum, e eles têm um certo, vamos dizer, fundamento com Egum, mas não são Eguns. Olha, os estudos ainda não são conclusivos. Javier, eu preciso ainda mais conteúdo, a gente tem estudado sobre isso justamente para a gente ver como e por que entrou. Conforme eu narro, na casa do meu pai de santo, lá em São Paulo, quando eu me iniciei, eles diziam que a mãe Palmira, em determinado momento, ela foi para a Cabinda, lá na Angola, buscar o Leba e a Zina. Bom, óbvio que estão narrando que o Leba e a Zina entraram pela Palmira. Ponto. Mas existe um problema. Qualquer pessoa que vá, qualquer estudioso, qualquer pessoa que não seja estudioso, qualquer pesquisador que for até a Cabinda, lá na Angola, não vai encontrar Leba nem Zina, porque eles não cultuam, eles cultuam outras divindades. Então não seria possível ir até lá. Entendeu? Outro fator importante. A Cabinda que nós conhecemos hoje lá na Angola não existia na época do pai Valdemar. Ela foi fundada em 1956. Antes disso era apenas um porto. Então não teria como a Cabinda ter vindo de lá mesmo. Infelizmente, a gente vem sofrendo com um equívoco grande sobre isso. Quer dizer que não cultuava, diriam só que viesse porque dava atrito com o Antônio Carlos dizia que não cultuava. Dirã só se viesse porque dava atrito para Zina. Olha, existe uma filha de santo do Pai Leão que ela tem uma filha de santo que é da Dirã, com casa aberta e tudo, essa filha de santo. E eu tenho também registro de uma senhora que era da Timbuá, filha do Pai Leão, e uma outra senhora, filha do Lodê, filha do Pai Leão, iniciada dentro da casa do Pai Leão, ambas. Registro de mais pessoas testemunhando sobre também. A Cambina, ou Cambine, como os antigos falavam, ela e o próprio Norton informa com segurança que era assim que eles chamavam, e não era uma corruptela, não era um erro gramatical, não era nada que eles... Era o nome da Cambina, ou Cambine,
que usava esse nome. Depois, conforme Mãe de Santo, também descendente do pai Romário, disse que ela cresceu ouvindo Cambinda e que Cabinda era recente. Sim, Cabinda começou por volta dos anos 80, que foi com o livro do Paulo Tadeu que começaram a chamar de Cabinda. Eu agradeço mais uma vez, ok? Beijo no coração de todo mundo e até mais, pessoal.